ela parte da minha pesquisa, que eu estudo a escritora italiana Elisa Morante, e eu acabei incluindo, tentando fazer um diálogo com a literatura brasileira, pensando na autora Clarice Lispector. Eu vou pedir licença para vocês para ler, não trouxe nada para mostrar por ali, mas vou tentar ser didática e pausada. Deixa eu botar o tempo. Bom, eu intitulei essa comunicação Corpos e Olhares, as narrativas de Elisa Morante e Clarice Lispector. Ida e Macabea, as criaturas de Elisa Morante e Clarice Lispector. A primeira protagoniza o romance A História, publicado em 1974, na Itália. A segunda é a personagem principal de A Hora da Estrela, lançado 3 anos depois, em 1977, no Brasil. Para esse começo de conversa, antes mesmo da análise literária, precisaremos considerar que o corpo, apesar de suas fronteiras claras, ou talvez precisamente em virtude dessas fronteiras, é definido pelas relações que fazem sua vida e sua ação possível. E essa é uma citação da Butler que eu usei como fundo teórico da minha fala. Partindo da ideia de corpo enquanto um contorno que expõe uma existência, nunca há um corpo sem outros corpos. Esse texto pesquisa parte da concepção de corpo que explora o contato com o dentro e um fora, com a subjetividade do sujeito e o mundo externo. Um corpo também da própria cidade em que esses personagens vivem. As corporalidades de Ida e Macabea, seus corpos espectros, imagens desfocadas ou enferrujadas, como o próprio espelho corroído em que Macabea se vê refletida, logo no início do livro, serão pensadas à luz desse caminho, das relações entre os corpos, que mais uma vez não serão exclusivamente humanos, e vão aparecendo figuras também de animais nessas narrativas. Ida é uma professora primária, filha de mãe judia e com 2 filhos para criar na capital romana, bombardeada pela guerra. Um dos filhos, o Zepe, é fruto de um estupro que sofreu. Macabea é nordestina, datilógrafa, ama Coca-Cola e divide quarto com outras 2 colegas numa pensão do Rio de Janeiro. A cidade, pano de fundo das narrativas, é, no caso de Elisa Morante, uma Roma destruída pela Segunda Guerra. Já o Rio de Janeiro de Macabea é a metrópole que parece engolir sua vida miserável. Cidades que se colocam como o exterior dos corpos e que não deixam de ser outros corpos que as acompanham. Assim como a passante, do poema de Charles Baudelaire, uma mulher anônima que, caminhando pela cidade, desperta o olhar do poeta, Macabea se insinua no meio da multidão. Uma multidão que, ao contrário do olhar atento do poema francês, não a vê, a não ser no último dia de sua vida, quando esticada no chão após ser atropelada, é cercada por pessoas. E aí, uma citação. Só que agora, pelo menos é espiável, o que lhe dava uma existência. O que ocorre com Macabea, na última cena do livro, é justamente ser vista. Seu corpo, ali esticado sobre o asfalto, é pela primeira vez visto pelas pessoas curiosas que se aglomeram ao seu redor. Por isso, e tendo como personagem alguém quase transparente, invisível, o narrador Rodrigo S.M. se esforça para contar sua história, para dizer sobre ela, para conseguir vê-la. E aí eu abro a citação de novo. É que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar, de relance, o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. É significativo que o próprio encontro do narrador e de sua criatura é dado por essa fugacidade que se desdobra na narrativa, em diversos momentos, quando Rodrigo S.M. demonstra dificuldade para escrever. O que nos leva à protagonista de Morante, Ida, que vivia nessa margem não avistada, ao mesmo tempo em que seus próprios olhos pareciam não encontrá-la. Se o olhar alheio alcança Macabea apenas quando ela se acidenta, que é quando ela morre no final do livro, ela, em seu íntimo, assim como Ida, escapa a este ato, o olhar sobre si. São seus próprios olhos a fugir do que deveria ser visto. É um olhar próprio que não se apropria do que se é. Abro a citação por um trecho do livro da escritora italiana. Ela nunca entrara em intimidade com seu próprio corpo, chegando ao ponto de nem olhá-lo, nem mesmo quando se lavava. Seu corpo crescera juntamente com ela, mas como um estranho. Agora, depois daquela fatídica tarde, esse é o começo do livro,
em que acontece a cena do estupro e aí depois ela se olha. Agora, depois daquela fatídica tarde, sentia-se ainda mais sozinha em companhia de seu corpo. E enquanto se vestia nas madrugadas ainda escuras, quando precisava fazer alguns gestos íntimos, como abotoar o sutiã ou prender as meias, começava a chorar irresistivelmente. Elsa Morante joga com imagens de presença e ausência, de peso e leveza, um vazio. O crescimento do corpo, que se desenvolve num movimento de expansão e cresce na pele, na corporalidade, no toque, se mostra distante, como se fosse uma coisa de fora, não pertencente. O corpo, que é limite entre dentro e fora, parece não haver contornos. É somente um peso. Ida vive a solidão na companhia de si mesma, como acontece também com Macabea. A imagem do corpo, que cresce como um estranho, é a mesma que encontramos ao ler as páginas de Clarice. Abre citação. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Como ressalta o narrador Rodrigo S.M., isso é um trabalho de carpintaria, ao mesmo tempo que, e aí ele fala, tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. E não apenas a narrativa prescinde de um olhar que busca, que se engaja naquilo que Didi Berman coloca no que vemos e o que nos olha. Mas a própria protagonista, a Macabea, demarca esse viver atento ao que é quase imperceptível. Macabea é alguém que vive percebendo os detalhes. Ainda que viva destacada de si mesma, é do mundo em muitos sentidos, consegue em sua sensibilidade colher o ínfimo. Ela o notou porque sempre notava o que era pequeno e insignificante. Lembremos da cena em que escuta uma canção e se emociona pela primeira vez. Era a primeira vez que chorava, não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz, sem saber mais por que chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas e até com certo luxo de alma. Com a escuta, que é quase a atividade de Macabea em A Hora da Estrela, e mais, o sentir da música fisicamente, Macabea descobre outra camada de possibilidade de vida, uma experiência sensível que lhe faz sentir com o corpo, com as águas de seu corpo. Macabea, portanto, parece estar numa fronteira, um corpo que se insinua desde as primeiras páginas, quando a garota se encontra diante do espelho e não se enxerga com clareza. Mais uma citação. Olhou-se maquinalmente ao espelho, que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com a sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou, tão jovem e já com ferrugem. A presença da ferrugem, percebida por Macabea, pode estar atrelada à superfície do espelho, ou à própria personagem, essa garota franzina quase corroída, com seus óvulos tão murchos, tão. Isso nos leva de volta à protagonista de A História, que apesar de ter dado à luz a 2 filhos, vive também uma espécie de desapropriação de si mesma, cerceada pelo pudor. É o corpo de Ida, e aí agora a gente volta para a narrativa italiana, que ao descobrir a gravidez precisa esconder-se. Ao perceber que está grávida, passa a encobrir seu corpo. O encobrimento do corpo, que crescia dentro dela, um peso dentro de outro peso, não foi difícil, pois o corpo que já era mal feito e desproporcional quase não deixava ver a mudança. Certamente, a criaturinha mal nutrida e secreta não podia ser nada mais do que um pequeno peso, não exigindo muito espaço. Nesse momento, uma transferência parece ser criada, como se uma semivida da Ida gerasse outra semivida, de Eusébio, uma espiral de sobrevivências, Ida que dá luz a Eusébio. A míngua da vida de Ida não poderia gerar uma vida que não fosse esta, pequena, desnutrida em sua fisicidade, e nem Nino, seu primogênito, nem ninguém poderia saber que aquele ventre criava em seu interior um sujeito
que apesar de pequeno, conseguiria olhar o mundo com os olhos deslumbrados e atentos de uma criança, quase similar aos olhos de Macabea, que se permitia ir ao cinema uma vez por mês e desfrutar do prazer da arte. Ainda nesse período embrionário da vida do pequeno Zep, o dia em que nasceu revela mais uma vez o pudor sentido pelo corpo feminino, vale dizer. No momento, embora a forte ação dos espasmos agisse sobre ela, Ida encontrava-se quase aterrada pela ideia de ficar nua, e gesticulando, agarrava-se aos lençóis para se cobrir. O corpo de Ida, que passava os 9 meses sendo burlado e disfarçado pela vestimenta, se camuflando, quase como um animal, que para proteger-se esconde-se do mundo, agora precisava despir-se. O parto, desse modo, demarca o momento de um completo desvencilhar-se de tudo, e a protagonista, que já pouco possuía, precisou deixar-se ver por outra pessoa, a parteira. E aqui tem uma coisa interessante também, que a própria parteira, ela tem um nome, chamam de Ezequiel, mas o primeiro nome dela é Ida. Então é como se a Ida tivesse que olhar a própria Ida ali, nua, na hora do parto. Se antes os olhos de Ida desviavam seu olhar sobre ela mesma, agora esse mesmo corpo seria visto despido. Em seu ser mais íntimo, por isso o gesto intuitivo de Ida de agarrar os lençóis, que não é um mero segurar, mas carrega um ato de desespero, que com força prende seus tecidos como se assim estivesse a salvo. Contudo, apesar de ser descrita em muitas passagens como uma mulher miúda, com seu corpinho frágil, por outro lado, havia uma resistência que a fazia sobreviver, e sobretudo viver por aqueles que precisava zelar. Uma citação. Era um enigma. Onde aquele corpinho sem forças encontrava tantas reservas colossais? Apesar da desnutrição que a consumia visivelmente, Ida não sentia nem fraqueza nem apetite. Na verdade, uma sensação de certeza orgânica, que parecia emanar do seu inconsciente. Prometia-lhe uma espécie de imortalidade temporária, que, imunizando-a das necessidades e das doenças, poupava-lhe qualquer esforço para sua sobrevivência pessoal. A única ameaça em todo o universo para ela era a visão de seu filhinho, que deixara dormindo, reduzido a um peso tão irrisório que nem marcava o lençol. Se ao caminhar pela rua acontecesse ver a sua imagem refletida numa vitrine, tudo quanto percebia era uma coisa estranha e sem identidade, com a qual trocava tão somente um olhar espantado e que logo era desviado. A cena então do espelho, que a gente estava vendo na Macabea, parece retornar. Não mais um espelho enferrujado, mas um vidro que reflete a falta de Ida. O olhar desviado que se repete como um gesto automático de quem não aprendeu a se enxergar. Seu corpo, apesar disso, aprendeu a continuar existindo. A perda de si e o contraste do encontro com o pequeno Zep, que em seus primeiros meses de vida já havia vingado, dava a Ida respiros de vida. É no seio de uma vida privada que o garoto pode contagiar a mãe, que já havia sido tomada pela dureza do existir. Jamais existiria uma criança tão alegre quanto ele. Tudo quanto via à sua volta despertava o seu interesse e deixava-o todo animado. Como se ele, a continuação de Ida, que veio, portanto, de dentro de seu corpo, fosse capaz de subverter a ordem e de criar possibilidade de vida a partir de sua negativa. A imagem do útero, criada por Angélica Freitas, parece ecoar. O útero errante, o único, aprovado, que não vai enganchar nas escadas rolantes, nem nas esteiras dos aeroportos. O único com passe livre nos estados. Claro que a proposta da escritora é justamente desvincular o útero de sua função meramente reprodutiva. E aqui, ao citá-lo, o efeito pode não ser o mesmo, mas a imagem de Eusébio como esse serzinho que cria autonomia e, de certa forma, vive livre, emancipado, parece lembrar tais versos. Os corpos de Ida e Macabea, enquanto limiares que marcam o choque entre o dentro e o fora, foram pensados a partir do olhar. O olhar próprio e aquele alheio. O olhar que não vê e o que se detém sobre as miudezas. E assim, nota-se que a partir do não olhar que ambas as personagens têm sobre si, elas também deixam de ser, social e historicamente, não sendo vistas pelo olhar alheio, que não chega até elas, impedindo que se tornem sujeitos. É somente em poucos momentos de suspensão dessa existência negada que passam a ser e estar no mundo de outras formas, seja pela música, pelo canto dos pássaros, pelo contato com a infância,
ou simplesmente através da percepção de mundos aparentemente imperceptíveis que passam a se revelar. São vidas pequenas que assumem sua grandeza ao continuarem resistindo no mundo que sistematicamente perpetua a inexistência de vidas, sobretudo de mulheres.